Vida de Músico, episódio 3. Eu sou Simone, eu não canto, não toco bateria, eu não componho, eu só toco piano, eu sou pianista. E esse é o nosso Vida de Músico. Nesse episódio eu vou falar um pouco sobre a realidade quando bate a porta do jovem músico. Aproveita, parei, respira fundo, dá o seu like, se inscreva, passe para um amigo que quer ser músico, que está sendo músico. Gente, existem dois tipos de pessoas no mundo, os músicos e os que queriam ser. Fui eu que inventei isso não, gente, foi lá atrás, Platão. Então é isso. Tá, eu tô metida hoje. Mas vamos lá, eu preciso contar pra vocês o que é a vida do músico na real. Então eu fui pra Noruega, consegui a bolsa, lembra? Lá, conheci um brasileiro, me apaixonei, porque eu gosto do que é escasso, né? Você tá na Noruega, brasileiro é escasso, apaixonando com brasileiro. Tá aqui, norueguês é escasso, apaixonando com norueguês. Pronto, eu me casei e tive meu filho, Natan. Então eu vim com ele pro Brasil. Então eu tinha 27 anos, era casada, tinha um filho de meses. O meu marido viajava muito porque ele era músico também. Ele é músico até hoje, só não é mais meu marido, mas é músico. Eu me vi naquela situação, em casa com um bebê. Mal tinha tempo para estudar piano. Eu morria de medo de perder aquelas técnicas todas, aqueles anos todos de trabalho e tudo. Eu só tinha uma certeza de que eu não queria deixar uma criança traumatizada nessa vida porque é filho de pianista. Porque é aquela coisa: meu filho, sua mãe tá tocando piano, vai pra lá porque eu tô tocando piano, não bota a mão aí porque você é do piano, não sei o que lá. Eu queria que ele tivesse uma relação com o instrumento, que ele gostasse de piano. E eu tenho cada historinha mais fofa daí que eu não vou nem falar aqui, porque senão ele vai ter que falar dessas histórias no canal dele, né não? Eu vou ficar aqui falando. Não tem meu canal também. Tem o canal dele, aproveita e segue aí, viu, gente? Canal do Natan. Esse é o meu filho, compositor, cantor, cineasta, escritor, roteirista e filho de pianista que não ficou traumatizado, tá? Porque chega uma hora na vida da gente que realmente, assim, eu cheguei a uma conclusão que a minha técnica eu não ia perder. Eu só precisava arranjar no meu dia a dia um horário pra estudar os estudos de Chopin, pra fazer algum prelúdio de fuga, pra estudar algumas sonata de Beethoven, mesmo que eu não fosse tocar, mas pelo menos que me mantivesse ali. Mas eu cheguei a duras conclusão que eu precisava de um emprego. Isso para um músico é difícil, ainda mais pianista como eu. Nessa época eu morava em Niterói. Meu ex-marido era de Niterói, falou, vamos morar em Niterói e tal. Então eu saí de Oslo e fui morar em Niterói. E primeiro eu falei assim, cara, eu preciso arranjar um emprego. Até me aventurei como produtora musical e consegui produzir uns concertos do meu marido e a banda dele de música medieval. Eu vou ter que 20 minutes later. Gente, fiz uma pausa aqui porque a Edviges, a Edwin, ela voou, ela saiu de lá pra cá, é uma coisa, uma loucura. Tá, resolveu, fica quietinho. Então, tava no momento onde eu morava em Niterói, comecei a trabalhar até como produtora musical, sempre gostei de música medieval, até trabalhei um pouco nisso, mas eu falei, olha gente, meu filho precisa crescer, precisa ter a mãe em casa, tem gente batendo aqui em cima, vai ficar assim, né? 2 very boring minutes later. Então, eu resolvi procurar um emprego de professora de música. Eu sei que todo músico quer o palco, mas eu falei, a realidade é essa e graças a Deus e aquele não que eu levei lá atrás, lembra quando eu quis fazer a faculdade de bacharelado, acabei fazendo educação musical? Eu tinha mestrado na Noruega em performance, mas eu tinha o bacharelado em educação musical. Vou tentar nas escolas de Niterói. Aí fui atrás de escola de música, Niterói, conservatório. Sabe o que eles falavam pra mim? Que eu era muito qualificada, que eles não sabiam o que fazer comigo. Essas coisas que acontecem na vida da gente. Um dia, por alguma razão, eu estava no Rio Sul, na praça de alimentação, lotada. O Natan, meu filho pequeno, 2 aninhos, estava correndo. E sabe quando você vê uma mãe correndo atrás de uma criança? Pois é, aquela coisa. Ele saiu correndo. Quando eu fui atrás dele, eu acabei encontrando uma pessoa que eu não via há muitos anos, que era uma americana. Enfim, que eu conheci da relação de uma das minhas irmãs mais velhas. E ela disse, Simone, eu estou impressionada que você tá tão linda, mas esse criança... Que esse criança seu? E aí ficamos conversando, ela muito querida, pegou e me disse assim, você tá procurando emprego? Não vou ficar aqui falando o tempo todo o sotaque da gringa, tá, gente? Pra vocês entenderem. Uma pessoa maravilhosa, minha amiga até hoje, família maravilhosa. Ela me disse assim, Simone, sabia que a escola americana, lá na Gávea, estão precisando de professor de música. Eu falei, meu professor de música, tipo assim, classroom, sala?
de música. Ela falou assim, Você não tem educação musical? Você não fala inglês? Você vai lá. eu falei, mas eu não tenho nenhuma experiência. Aí eu fui lá fazer. Nunca me esqueço o dia que eu fui conhecer aquele campus maravilhoso, que tá aqui, inclusive, esse aqui, campus da escola americana, EARJ. Escola Americana do Rio de Janeiro. E aí eu conheci o Dr. Woods, que era, na época, o diretor dos pequenininhos, de primeira a quinta série, né? Da fundamental. E ele falou assim, olha só, seu inglês é muito bom, que é o que importa. Você tem capacidade, você tem credentials, porque você fez educação musical. E você é pianista, ainda por cima, pianista sempre, né, pode tocar nas festividades da escola, uma série de coisas. Tava lá, cheio de ambições acadêmicas pra mim, e eu, ai meu Deus. E eu falei, me dá uma ajuda, eu nunca trabalhei com criança numa sala de aula, como é que entra? Ele falou assim, olha, tenho um conselho pra te dar. Don't smile until Christmas. Não sorria até o Natal. Ele disse assim que eu tinha que ser muito firme com as crianças. Eu nunca esqueci, mas é claro que eu sorri bem antes do Natal. E começou a minha aventura de aprender a lidar com criança em sala de aula. As primeiras semanas foram uma loucura e eu tenho vários alunos que hoje vão aos meus concertos, é uma coisa maravilhosa, pessoas incríveis, que hoje são até amigos meus. Mas o mais maravilhoso foi que, assim, foi difícil demais, que eu tive que... Foi muito além do que eu imaginava o desafio. Primeiro porque dar aula numa sala para crianças não é fácil. Eu tive que aprender muito de psicologia. E de psicologia não só infantil, aprender de ser humano mesmo. Mas o mais legal foi que eu fiz isso assim por uma ambição familiar, não foi por uma ambição minha. Muitas vezes, nós artistas, nós aprendemos, nós somos sim muito autocentrados e egoístas. Faz parte, a gente tem que ficar horas estudando um instrumento, a gente tem que ficar horas pensando numa coisa que muita gente não faz e ser músico é uma coisa meio fora mesmo. A vida inteira eu ouvia, sempre chegava uma hora alguém que falava assim, Ai, para com esse negócio, música clássica é tão difícil, vai ser atriz, você é até engraçada. alguém falava, Ai, por que você não faz música popular? Por que você não canta? com coisa que também música popular seja tão fácil assim. Quantos músicos populares, cantores, compositores e compositoras hoje esperam tanto uma chance? E é difícil mesmo. Mas naquele momento eu entendi que tem hora que a gente tem que parar com as ambições da gente e mudar a ambição para uma ambição mais coletiva. Naquele momento a ambição maior que eu tinha era familiar. Era que meu filho tivesse uma boa escola, de graça, né? Era uma escola que eu jamais poderia pagar. Eu pagava com o meu trabalho e além de ser remunerada por isso, ter durante alguns anos uma vida estável foi bom também. Eu organizei um pouco a minha vida adiante. Foram 6 anos, eu confesso que foram anos que, se eu tivesse tido aquele gás da carreira que eu tive depois, poderia ser que a minha carreira tivesse ido ainda muito além. Mas hoje eu não teria aqui, de frente de mim, operando a câmera, por exemplo, por amor a mim e meu filho, né? Me ajudando. Muito mais do que isso, toda a aventura de maternidade, aventura familiar, porque quando você tem filho, tudo muda, daqui a pouco você começa a conhecer os pais dos amigos do filho, muitos pais desses amigos acabaram mais tarde abrindo portas para mim. A gente não sabe como as dinâmicas vão. A questão é o seguinte, a gente sempre tem que ter coragem e ver o que eu preciso fazer agora, o que é melhor para funcionar. E é óbvio que eu estudava piano. Sabe como é que eu estudava piano? Eu chegava na escola americana, a minha primeira aula era às 9h40 da manhã, mas eu tinha que chegar lá às 7h30. E na minha sala tinha piano. E aí eu treinava piano 1h30 antes de começar. Arrumava minhas aulas rápido, eu era rápido em organizar as aulas. Dava os resultados que precisava dar, depois eu acabei sendo chefe de departamento, ajudei a escola a reescrever o currículo, refizemos uma série de coisas, aprendi na prática o que é call-off, o que é Dalcroze, o que é Kodály, todos esses grandes musicalizadores da história. Aprendi muito a coisa de classroom management, que é muito interessante você olhar um grupo de pessoas e já definir os tipos, como você vai fazer para todo mundo se dar bem, todo mundo se organizar. E claro, meu filho aprendeu inglês de criança, ele não sabe nem o que é não falar inglês. E mais tarde isso foi muito importante para ele, para mim, para toda a dinâmica familiar. E depois que terminava a escola, às vezes na hora do almoço eu comia super rápido, às vezes eu nem ia almoçar para estudar piano. E nas férias eu me organizava, passava o ano inteiro juntando dinheiro, me organizando para fazer cursos
em Nova York. Sim, eu ia logo para Nova York, para a Mannes College of Music. Tem um curso lá que se chama Keyboard Institute and Festival, durante o verão, que é um festival de pianistas, onde conheci lá Martha Argerich, grandes pianistas, o grande Bryce Morrison, que é um dos maiores críticos de piano de todo o tempo, de todos os tempos, né? Mas essas pessoas, durante o ano inteiro, elas eram pianistas. Eu era professora de escola e era mãe. Mas eu dava um jeito de chegar lá, até mesmo para não perder aquela força da competição, porque a música clássica, ela tem muita competição do dia a dia mesmo, como eu disse, né? A gente é meio atleta. E isso me segurava como pianista. Esses momentos de verão nos Estados Unidos, estudando o dia inteiro, me mantinha viva. Eu pensava, não, eu ainda sou pianista, eu ainda consigo. E aí, depois disso, vem os próximos episódios, onde eu vou contar o que aconteceu, quanto tempo eu fiquei na escola americana. Mas eu queria mais uma vez agradecer a Escola Americana do Rio de Janeiro, que eu tenho amigos e amigas de lá até hoje, tanto professores como ex-pais, como alunos, uma comunidade linda, maravilhosa, que eu aprendi muito. E meu filho tem muita gratidão por ter estudado nesse campus lindo aqui que vocês estão vendo. Eles deviam estar até... Aproveita a Escola Americana, vai lá, passa pra frente. Todo mundo da Escola Americana se inscreva aí, dá o like, passa adiante. E é isso.